Essa foi a última música que Bob Marley fez em vida, e nela existe uma grande prova de que ele não era só um excelente cantor de reggae, mas sim um profeta visionário que trouxe mensagens que todos nós deveríamos ouvir e prestar muita atenção. Eu sou o Guilherme e hoje vou revelar a história por trás da música Redemption Song de Bob Marley e a análise da letra aqui no canal Decifra Hits. Redemption Songs. Na letra de Redemption Song, Bob Marley expressa o seu olhar único e sábio sobre uma das partes mais vergonhosas da história mundial. Com certeza, as suas origens e a sua trajetória de vida contribuíram para que Bob fizesse essa música de uma forma tão impactante até para os dias de hoje. Quando Bob Marley nasceu, a Jamaica ainda não havia conquistado a sua independência e era uma colônia britânica. E assim como ocorreu no Brasil e em outros países do continente americano, o país amargava uma pobreza extrema e uma cruel opressão da comunidade negra que sofria e ainda sofre os efeitos da escravidão que havia sido abolida no século anterior. E isso explica os primeiros versos dessa música. All pirates, yes, they rob. Os velhos piratas, sim, eles roubaram eu. Sold I to the merchant ships. Venderam eu para os navios mercantes. Minutes after they took I Logo depois de tirarem eu from the bottomless pit. do poço sem fundo. Bob usa a palavra eu em inglês, não no sentido individual, mas sim no sentido coletivo, fazendo referência a todo o povo negro. E o poço sem fundo que ele relata provavelmente faz referência aos porões de carga dos navios negreiros, onde os escravos eram amontoados em condições desumanas. Em seguida, Bob observa que, apesar de tudo isso, a comunidade negra resiste e avança através das gerações. But my hand was made strong. Mas minha mão se tornou forte, através da mão do Todo-Poderoso. Nós avançamos nessa geração triunfantemente. Assim como a música, a religião Rastafari era uma das maiores paixões de Bob Marley. Por isso ele sempre fazia questão de colocar mensagens religiosas em suas canções. Sua devoção era tão intensa que acabaria contribuindo para o seu triste fim pouco tempo depois do lançamento dessa música, como vamos ver mais pra frente. De volta para a canção, ele inicia o refrão com uma das mensagens mais importantes da faixa e que muita gente interpreta da forma errada. Won't you help to sing? Que tal me ajudar a cantar essas canções de liberdade? Porque tudo que eu sempre tive, canções de redenção. Redemption songs. Ao contrário do que muitos pensam, redenção aqui não está no sentido religioso de salvação ou libertação da alma. Na época da escravidão, redenção era a libertação de um escravo mediante pagamento. Bob Marley faz um contraste entre as expressões canções de liberdade e canções de redenção, como se fossem figuras opostas, já que para existir a redenção é necessário que exista um escravo, o que já é algo inaceitável por si só. Já a liberdade é um direito humano fundamental que deve ser garantido a todos, independente de pagamento ou autorização de outras pessoas. Então, Bob está basicamente dizendo: tudo o que nós temos até hoje são canções pedindo nosso resgate. Quando vamos poder cantar canções sobre sermos livres? Sempre atento às causas de justiça social, Bob Marley sabia que pessoas que tentassem uma revolução podiam acabar sendo perseguidas e mortas. How long shall they kill our prophets? Por quanto tempo eles vão matar nossos profetas, enquanto a gente fica só de fora observando? Marley viveu na mesma época que grandes ativistas negros como Malcolm X e Martin Luther King, que lutaram contra o sistema e foram ambos assassinados em circunstâncias suspeitas. Então, Bob faz uma chamada para os seus ouvintes se levantarem e defenderem a causa contra a opressão da comunidade negra, ao invés de apenas sentar e observar o assassinato desses profetas, como Malcolm, Martin e o próprio Bob Marley, que também já havia sofrido um grave ataque contra sua vida. Esse triste fato aconteceu no dia 3 de dezembro de 1976. Naquela época, a Jamaica estava sob um estado de tensão política extrema, com dois partidos rivais se atacando de uma forma bem violenta.
Bob, que sempre pregou a paz, era conhecido por ter amigos em ambos os lados dessa briga e não queria se envolver com nenhum lado político, que para ele eram apenas dois lados da mesma moeda. So you find none of them really doing anything good for the people. It's divide and rule. No entanto, com a fama e a popularidade que Marley tinha conseguido na Jamaica, os políticos viam nele uma oportunidade para se promover, mesmo que isso custasse a sua vida. E para tentar reestabelecer a paz, o respeito e o amor na Jamaica, Bob Marley se propôs a fazer um show gratuito na capital, Kingston. Mas o problema era o seguinte: para conseguir realizar o evento, ele precisava da autorização do então primeiro-ministro, que era de um dos partidos conflitantes. Bob sabia do risco que corria, então levou a ideia do show ao primeiro-ministro com a seguinte condição: não poderia haver nenhuma interferência política no evento. No entanto, logo após conseguir a autorização, o primeiro-ministro anunciou a antecipação das eleições para a mesma data do show. Isso passou a sensação de que Bob e o ministro estavam do mesmo lado e que o show seria uma comemoração política, o que deixou Marley furioso. E em pouco tempo começaram a surgir vários rumores de que haveriam sérios ataques durante o evento. Isso deixou a equipe de Marley preocupada e hesitante de continuar, mas Bob encorajou seu time e continuou ensaiando todos os dias. E na noite do dia 3, Bob ensaiava em sua casa quando 7 homens armados invadiram o local e dispararam diversas vezes, fugindo dali logo em seguida. Marley e mais 3 pessoas ficaram feridas, inclusive sua esposa Rita, que foi atingida na cabeça. Por um milagre, a bala ficou alojada no couro cabeludo dela e ninguém morreu devido a esse ataque. Uma bala até passou de raspão pelo peito de Bob Marley, mas acabou ficando alojada em seu braço. Depois do ataque, eles foram levados às pressas para o hospital. A partir desse ponto, ficava clara a mensagem que a política estava passando para Bob: não faça esse show, ou coisas bem piores vão acontecer. E o que você acha que ele fez? Então, ele não desistiu do show e ficou ainda mais confiante da importância de subir naquele palco para espalhar sua mensagem de paz e amor através da sua música. 2 dias depois, Marley se apresentou para mais de 80 mil pessoas na noite de Kingston, no Sorria, Jamaica, que foi um evento inesquecível para o país. E quando perguntado por que ele não cancelou o show, quando sabia que isso podia ter custado a sua vida, Bob Marley simplesmente disse: as pessoas que estão tentando fazer esse mundo pior não estão tirando um dia de folga, porque eu tiraria. Agora você deve estar se perguntando, quem tentaria acabar com uma pessoa tão cheia de luz como Bob Marley? Na biografia Catch a Fire, o jornalista Timothy White revelou ter recebido informações de que um dos seguranças do partido da oposição foi contratado pela CIA para organizar o ataque. Além disso, o empresário de Bob, Don Taylor, que também havia sido baleado naquela noite e que estava junto com Bob Marley no tribunal durante o julgamento dos atiradores, disse que um deles confessou ter realizado o crime a pedido da CIA em troca de armas e drogas. Apesar das alegações, a CIA negou qualquer envolvimento no caso. Os homens que cometeram o ataque foram sentenciados à pena de morte, mas até hoje ninguém conseguiu comprovar quem realmente mandou atirar em Marley. De qualquer forma, Bob não se intimidou com nenhuma ameaça e depois de uma turnê na Europa em 78, ele retornou para Jamaica e lançou o show One Love, One Peace, onde realizou mais um feito histórico. No meio da apresentação, ele chamou os 2 líderes dos partidos rivais para o palco e mandou eles apertarem as mãos enquanto fazia uma oração com pedidos de paz, amor e prosperidade. O momento foi completamente inusitado e sua esposa chegou a dizer que ficou surpresa como nada de grave aconteceu com ele naquela noite. A canção Redemption Song foi a última canção gravada de Bob Marley antes dele partir desse mundo. Ele havia sido diagnosticado com um câncer e já sofria bastante na época que escreveu essa música. Ele já estava secretamente com muitas dores e lidava com sua própria mortalidade, um aspecto que está claramente presente no álbum, particularmente nessa canção, revelou sua esposa Rita Marley em entrevista. Infelizmente, 2 das maiores paixões de Bob Marley contribuíram para sua morte precoce:
o futebol e a crença Rastafari. Para compreender isso, precisamos entender um pouco sobre essa religião. Os Rastafari adoram ao seu único deus, Jah Rastafari, e veem a África como a terra prometida. Outro aspecto bem famoso dos Rastafari é o uso da erva. Para eles, a maconha não tem um caráter recreativo, mas sim espiritual, limpando a alma e os aproximando de Jah. Mas o que realmente pode ter contribuído para o agravamento do câncer de Bob era a crença de que seu corpo era como um templo sagrado. Aliás, é por isso que os Rastafari não fazem tatuagem e nem cortam os cabelos, o que explica os famosos dreadlocks característicos de Bob Marley. Guarde essa informação e agora vamos entender onde entra a parte do futebol. Bob Marley era apaixonado pelo esporte. Chegou até a fazer uma viagem para o Brasil, na qual jogou bola com Alceu Valença e Chico Buarque. Após jogar uma partida em Paris, Bob machucou a unha do seu dedão do pé. E como aquilo não sarava, ele foi ao médico para examinar a ferida. O doutor avaliou e avisou a Bob que aquela ferida se tratava na verdade de um tumor maligno e que sua única chance de sobrevivência seria ele amputar aquele dedão enquanto ainda havia tempo. Mas devido à sua crença religiosa, ele recusou a retirada do membro. Well, my life not important to me. Other people's life important. My life is only important if me can help plenty people. Marley aceitou apenas fazer tratamentos paliativos que o permitiram viver por mais alguns anos, até que em 11 de maio de 1981, Bob Marley infelizmente deixou esse mundo. Mesmo assim, uma figura tão brilhante como Bob jamais cairá em esquecimento. E enquanto sua música e suas mensagens de paz e amor estiverem se propagando ao redor do mundo, sua missão estará sendo cumprida. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no canal, agora você também pode contribuir diretamente com o Decifra Hits clicando no botão Valeu. Aproveitamos para agradecer a você que contribuiu com o Valeu Demais no último vídeo. Muito obrigado por ficar conosco e até a próxima!